Olá, como é bom estarmos juntos. Estamos aqui para mais um devocional diário. Uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Nós estamos meditando na série Personagens Bíblicos. E antes de iniciarmos esse devocional, como sempre, eu conto com a sua ajuda. Clique no link que eu te mando todos os dias. Vá lá no canal do YouTube, assista os devocionais até o final. Veja se você é inscrito, se não for, inscreva-se. Ative os sininhos para receber as nossas notificações e compartilhe esse devocional com o máximo de pessoas possíveis. Queremos que esse canal ganhe aí desempenho, esteja em evidência para que a cada dia mais e mais pessoas recebam uma porção da palavra de Deus. A nossa meditação de hoje tem como personagem principal José, filho de Jacó. José é uma das figuras proeminentes, fantásticas do Antigo Testamento e, por que não dizer, de toda a Bíblia. Sua história começa a se desenvolver, se desenrolar a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. E podemos ver que José não foi uma pessoa que se deixou levar pelas circunstâncias. Ele não deixou que as circunstâncias influenciassem a sua vida e o seu caráter. Muito pelo contrário. Ele manteve a sua integridade, o seu caráter, a sua conduta impecável diante de tantas circunstâncias adversas. José tinha tudo para ser uma pessoa magoada, ressentida, com uma autoestima lá embaixo, mas não. Ele superou todas as adversidades, tendo aí como alicerce a presença de Deus na sua vida. José foi um exemplo em tudo. Como filho, foi um exemplo como filho amado. Era o filho mais amado de Jacó, por ser o filho da esposa que ele trabalhou 14 anos, de Raquel. E Jacó amava muito a José. Então José, como filho, foi um exemplo de filho. E por conta disso, as circunstâncias lhe foram adversas. Seus irmãos tiveram ciúmes, invejaram dele, tentaram matá-lo, depois jogaram ele numa cisterna, depois venderam ele com uma mercadoria barata. José foi revendido para o Egito. Chegando lá no Egito, ele se torna escravo. E agora, na qualidade de escravo, ele podia se sentir aí amargurado, reclamando com Deus e reclamando da sorte, por ser um filho amado, por ser um filho querido, por fazer as coisas certas, e em recompensa ganha esses males que lhe sobrevêm. Deixa de ser o queridinho do papai para agora ser um escravo lá no Egito, vendido com uma mercadoria barata. Mas não, José não se deixa abater por essa circunstância adversa. Tal como o filho que foi o exemplo, agora ele é um escravo exemplar. Lá no capítulo 39 de Gênesis mostra que ele chegando no Egito, que foi revendido com uma mercadoria barata, vai trabalhar na casa de Potifar, chefe lá da comitiva de Faraó. Em vez de ficar reclamando da sorte, não. José agora foi um exemplo como escravo. Procurou ser o melhor. Era o filho melhor, agora era o escravo melhor. E por ser um escravo melhor, por não se deixar bater por a circunstância, para fazer diferença e não ser indiferente, ele ganha a admiração de Potifar, o seu senhor, que agora o promove para mordomo. Ele deixa de ser escravo, continua sendo escravo, mas um escravo agora num patamar maior. É mordomo da casa de Potifar. E a vida parece que lhe começa a sorrir. Já era o filho querido, amado, o melhor exemplo, como escravo, o melhor exemplo, e agora como mordomo, o melhor exemplo. Deus abençoando a vida de José por causa da sua fidelidade e por causa da sua vida exemplar. Ele como mordomo ali na casa de Potifar, a casa de Potifar prospera e Potifar reconhece que isso era mérito de José e reconhece que Deus estava na vida de José. E as coisas parecem que estão encaminhando na vida de José e ele vem, mas o destino lhe prega uma peça. A esposa de Potifar se encanta com José, arma uma cilada
E José inocentemente agora deixa de ser mordomo e vai para a prisão. E ainda no capítulo 39 de Gênesis, ele lá na prisão, mais uma vez ele podia ter motivos de sobra para reclamar da sorte, reclamar do destino, reclamar da vida e se entregar às reclamações, ao choro, à decepção, à depressão, mas não. José agora, na qualidade de prisioneiro, procura ser exemplo, procura ser o melhor prisioneiro, a ponto do carcereiro entregar a chave da cadeia para José e falar: José, toma conta disso tudo, eu não preciso me preocupar com você. E José agora é exemplo como prisioneiro. Veja que aos nossos olhos humanos a vida dele está tendo altos e baixos, ele está lá no alto e despenca, sendo invejado por seus irmãos, ameaçado de morte, e aí ele despenca para ser escravo, e quando ele sobe mais uma vez para ser mordomo, despenca de novo e vai ser prisioneiro. Mas Deus estava na vida de José, esse homem de exemplo, de fidelidade, de caráter, de idoneidade. E agora ele deixa de ser prisioneiro para ser governador de todo o Egito. A segunda pessoa no Egito, né? Só abaixo de Faraó. Veja que valeu a pena José ser exemplo. E mais uma vez agora ele se torna exemplo como governador de todo o Egito. Ele merece o respeito, a consideração e a confiança do soberano do Egito, de Faraó. E como governador de todo o Egito, ele é exemplo também. Um exemplo de dedicação, de confiança, de trabalho, de responsabilidade. E através da vida de José, todo o Egito prospera. E mesmo quando a fome chega em toda a terra, o Egito estava lá no topo. Por quê? Porque havia um homem de Deus lá no Egito chamado José. Um homem que foi exemplo em todas as etapas, em todas as áreas da sua vida. O que a gente aprende com José? A gente aprende que não são as circunstâncias da vida que vai determinar o nosso destino, que vai determinar a nossa conduta, mas é aquilo que nós somos, a nossa conduta, o nosso caráter, que vai determinar realmente quem nós somos e vai determinar o nosso futuro. José não se deixa abalar e é exemplo em toda qualquer situação. Deus quer também que você seja exemplo nos momentos bons, nos momentos difíceis, e não fique aí arrumando desculpa, reclamando da sorte, reclamando da vida. Faça o melhor onde você estiver, em qualquer situação que você estiver. Faça o melhor e Deus vai honrar o seu compromisso, a sua fidelidade, a sua idoneidade, o seu caráter, e você será abençoado. Confie em Deus, descanse em Deus. Como José, seja exemplo em toda e qualquer circunstância. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, como eu sempre faço, eu oro. Peço que o Senhor abençoe os teus servos que têm assistido esses devocionais todos os dias, que tem feito com que esse canal cresça. O meu pedido é que o Senhor abençoe grandemente, derrame bênção sem medida na vida deles, para que eles aprendam com José a serem exemplo em toda e qualquer circunstância e não ficar se desculpando das lamúrias, das coisas erradas que aconteçam, mas que possam fazer diferença e ser exemplo aonde quer que estiverem, em qualquer circunstâncias que atravessarem. Os abençoa grandemente, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia fantástico na presença de Deus.